A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Aqui é o pastor Jean Porto dos Santos e como nós tínhamos prometido, nós estaríamos aqui para essa live. Vamos esperar o pessoal entrando. Vamos esperar, ok? Quero dar as boas-vindas a Mari Tavares, ao nosso irmão Dr. Jabes, de Joinville. A irmã Kel entrou, a irmã Rose Guedes. A paz do Senhor, meu irmão Jabes, do discipulado de Joinville. Nós estamos aqui com muito frio, gente, está 9 graus. Onde eu estou morando está 9 graus. Está mesmo frio, tempo de muito frio, tempo do fogão a lenha, do pinhão e do chimarrão. Eu moro no norte, no interior do Paraná. Tudo beleza? Sim, estamos felizes por poder estar servindo. Enquanto vocês forem entrando, vão dizendo de onde vocês são e tal, que eu prometi que nós estaríamos nessa transmissão. Nós fizemos uma tarde e o pessoal pediu para que eu pudesse dar a continuação do estudo hoje à noite. Eu me programei para fazermos isso. Então vou esperando, esperar o pessoal entrar. A irmã Maris é da Assembleia de Deus, da Vitória da Conquista, na Bahia. Meus irmãos da Bahia. Eu estive na Bahia agora no mês de março, na conferência, no seminário em defesa da criança, da infância. Foi muito legal. Bahia é uma bênção. O nosso amigo está morando em Umuarama, Paraná. Eu também estou no Paraná. Estamos no Paraná. Que legal. Pastora Cristiane, do Salvador, Bahia. Seja bem-vinda, minha amada irmã. Muito feliz por todos vocês estarem entrando. Como nós prometemos, estamos aqui para fazer a live do discipulado infantil. A irmã Maria Mendes também entrou, a irmã Carminda, a irmã pastora Cristiane é da Igreja Tempo de Deus, Salvador, Bahia. Deus abençoe meus amados irmãos da Bahia. Vamos esperar mais um pouquinho, né, gente? Enquanto isso a gente vai se conhecendo. A irmã Kel Martins, sou de São Paulo, Igreja Milha. A irmã da Igreja Batista Missionária de São Luís, Maranhão. Eu estive em São Luís do Maranhão também. Coisa mais linda aquela cidade lá. Muito feliz, estivemos lá fazendo uma conferência para líderes de São Luís do Maranhão. Foi o ano passado, me recordo. A irmã Jaqueline Malaquias, a irmã Márcia, que Deus abençoe. Se vocês quiserem dizer de onde é que vocês são, nós vamos aqui nos conhecendo. Vou dar mais um tempo até mais pessoas entrarem, ok? Muito feliz pela oportunidade de estar aqui com uns amados irmãos que me seguem aí no Instagram. Vou entrando. Sejam todos bem-vindos. A irmã Valdeci Gomes, a paz do Senhor. A paz do Senhor, Deus abençoe minha amada irmã. Vamos lá. A irmã Josilva Jesus, sou de Araquária. Conhece? Sim, Araquária, perto de Curitiba, não é mesmo? Araquária é perto de Curitiba. Sempre passo pela sua cidade. Igreja Metodista. Vamos lá. Vamos chamando o pessoal aí, gente. Vai compartilhando essa transmissão ao vivo da live. Vamos estar falando sobre discipulado infantil, o encontro das cores. A irmã Nilândia, sou de Roraima,
Você sabia que é um dos únicos estados que eu ainda não fui servir a igreja? É Roraima, um outro estado Amazonas e o outro Ceará. São os 3 estados que eu ainda não fui servir a igreja. A irmã, seja bem-vinda, a irmã Tainá, da Igreja Batista de Itanhaém. Isso é difícil falar o nome dessa cidade, né? A irmã é de Paranavaí, Paraná, Igreja Quadrangular, a irmã Jaqueline Malaquias. Que bom que o corpo de Cristo está reunido aqui para nós falarmos a respeito das coisas de Deus. Os irmãos vão tendo paciência que eu prometi que eu ia entrar às 8 e tem algumas pessoas ainda entrando, então estou esperando, tá bom? A irmã Fabíola Nascimento, de Cambé, Paraná, da igreja IPRC. Nossa, nossos irmãos do Paraná estão em peso, né? Eu agora também moro no Paraná. Moro na cidade de Paula Freitas, Paraná. Daí quando alguém me pergunta onde é que fica, eu digo, é perto de União da Vitória. E mesmo assim, as pessoas não conhecem, porque, né, moro no interior. A irmã Renata, venha para o Recife, pastor. Olha, se tudo der certo em agosto, vou estar em Recife, sim. Era para eu estar agora em março, no Nobec, mas nós sabemos, né, tudo que está acontecendo. E se der tudo certo, vou estar em agosto no Recife, mais especificamente em Aldeia. Vou estar lá. A irmã Cilândia diz, um calor imenso, vai amar Roraima. Eu tive em Acre, bem pertinho. Estive em Acre agora em janeiro. Realmente aí é muito gostoso. Amei esta região aí do Brasil. Eu estive no Acre, na igreja Palavra de Vida, comunidade Palavra de Vida. Foi uma bênção de Deus. Seja bem-vinda, minha irmã Janaína, da igreja Fonte de Cristo. Deus abençoe. A irmã fala que a aldeia é longe. É longe do centro, é 1 hora mais ou menos, né? 1h30. Eu já estive lá, foi uma bênção de Deus. Vamos lá. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Se você que está entrando agora quiser dizer da cidade que você é, está convidado aí para dizer de onde vocês são. Amém? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos começar então o estudo. Hoje eu vou estar, falando um pouquinho mais sobre discipulado infantil. Irmão Tavares de Itajaí, Santa Catarina. Seja bem-vindo, meu irmão, de Santa Catarina. Deus abençoe. A irmã Lene Mota, a tia Dani de Penha, Santa Catarina, Assembleia de Deus. O meu primo Maurício Fagundes, de General Carneiro. A irmã de Bragança Paulista. A irmã de Cambé, Igreja Presbiteriana Renovada Central. Bênção de Deus. O corpo de Cristo está todo reunido aqui para aprendermos um pouco sobre discipulado infantil. Amém? Vai estar aberto para perguntas. Antes de tudo, já quero deixar o meu contato telefônico, que é o vou escrever aqui, o 47, que é o código 99785-9766, ok? Esse é o meu telefone. A irmã Gi, de Joaçaba, Santa Catarina. Seja bem-vinda, minha amada irmã. Olha quanta gente que está entrando. Estou dando um tempinho aí porque prometi que nós íamos começar no horário. Então sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Ali está o meu contato, 479-9785-9766. Bom, gente, antes de nós começarmos, vamos fazer uma oração? Vamos orar, agradecer a Deus por esta oportunidade. Eu sei que a live ela tem duração de 1 hora. Se por acaso nós vemos que está fluindo e cair, eu retorno e a gente faz então um encerramento, tá ok? Certinho? Tide Camargo, Deus abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos
por esta oportunidade do teu corpo, o corpo de Cristo, a tua igreja, estabelecida, ó Pai, nesse país, está reunido agora nesse momento para aprendermos um pouco mais sobre a sua palavra, Senhor. Nós te louvamos por esta oportunidade, te louvamos pela vida de cada líder, pela vida de Gabriel. Nós louvamos porque o Senhor tem sido bom e fiel e tem nos guardado em todos os momentos. Agora nos orienta naquilo que nós estaremos fazendo e falando em nome de Jesus. Amém. Então, gente, deixa eu me apresentar. Eu sou o pastor Jean Porto Santos, sou coordenador do Ministério Infantil de Santa Catarina e do Oeste do Paraná, da convenção da qual eu faço parte, CIADESCP, que seria a Convenção das Igrejas, né, da Assembleia de Deus Santa Catarina e Sudoeste do Paraná. E eu, então, sirvo a Deus, servindo o corpo de Cristo, como coordenador de todo o Ministério Infantil do meu estado, da minha convenção. Sou pastor, nós estamos agora nessa cidade. Antes nós morávamos na cidade de Joinville, temos um projeto que Deus tem colocado no nosso coração para implantar aqui nessa cidade e com certeza vai ser uma bênção de Deus. Eu pastoreava a igreja de adultos durante 15 anos da minha vida, até Deus me dar o direcionamento para eu pastorear o pequeno grande rebanho do Senhor Jesus. Me sinto privilegiado por essa chamada tão específica que Deus me deu e estou muito feliz. Entrou Ángel Cabrera, del Paraguai. Ele está falando para eu falar em espanhol, mas a maioria do pessoal aqui é brasileiro, então vai ter que ouvir aí. Esse nosso irmão Ángel Cabrera, nós conhecemos ele em Assunção, no Paraguai, quando eu fui missionário em Assunção. Lembra que nós evangelizávamos crianças no Paraguai? Você se recorda, Ángel, del evangelismo de niños? ¿Te recuerdas quando nós hacíamos a evangelização de niños em Paraguai? Então, eu era missionário, né? Desde muito cedo, com 18 anos, fui para a obra missionária, Paraguai e Argentina, e trabalhava somente na evangelização e no discipulado de crianças. Depois, casei, fui para a obra missionária em Portugal, e lá em Portugal, fiquei durante 8 anos, e quando eu voltei de Portugal, Deus redirecionou o meu ministério para o ministério infantil, o ministério infanto-juvenil. E eu sou um privilegiado, né, de Deus por ter essa chamada específica de trabalhar servindo a Deus, servindo as crianças. E o que queima o meu coração é o discipulado infantil. Quero dar as boas-vindas a Alba Giroto, minha prima, Deus te abençoe, esposa do Maurício, ali de General Carneiro. Ó, a família está aqui, né? Que bênção de Deus. E o que queima meu coração é o discipulado infantil. Eu não sei aí na sua cidade, na sua igreja, qual é a realidade que você, né, enfrenta, ou se você realmente já ouviu falar do discipulado infantil. Geralmente, quando nós falamos de discipulado, as pessoas fazem muito a associação da preparação para o batismo, né? Porque geralmente nas nossas igrejas, o discipulado é para novos convertidos. E quando nós falamos de discipulado infantil, às vezes as pessoas elas ficam, né, questionando o que é o discipulado infantil. O que isso significa? É bíblico nós discipularmos criança? Então, é muito importante nós entendermos isso. Eu percebo que a igreja brasileira, evangélica, né, cristã brasileira, ela está um pouco distante desta grande missão, que é a missão de fazer discípulos. Quando nós lemos na Bíblia, em Mateus, capítulo 28, e versículo 18, nós vemos ali a ordem de Jesus para os seus discípulos, quando ele diz, e aproximou-se, falou dizendo, né, é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós vemos que a ordem de Jesus foi o quê? Foi gerar
outros seguidores de Jesus. Então, quando nós falamos, né, que é uma ordem imperativa de Jesus, nós já percebemos que fazer discípulo é algo bíblico. E quando nós falamos, né, que Jesus disse, ide por todo mundo, fazei discípulo de todas as nações, nós entendemos que as crianças também estão incluídas, né, nessa totalidade. As crianças, elas podem sim ser discípulos de Jesus. Muitas igrejas, às vezes, tratam as crianças com indiferença, né? Às vezes, em muitos lugares, as crianças são invisíveis. Em muitos lugares, as crianças não são nem contabilizadas. Em muitos lugares, as crianças são colocadas em estado de espera, né? Às vezes tem aquela postura, vai descer as águas do batismo só quando completar 12 anos de idade. Como se nós pudéssemos medir o grau de espiritualidade ao completar 12 anos de idade. E muitas vezes, há muitas, né, adolescentes que se batizam nos 12 anos de idade e, infelizmente, não permanecem na igreja. Então, quando nós falamos de discipulado infantil, eu quero deixar bem claro que o discipulado infantil não é simplesmente uma preparação para o batismo, pois há crianças que ainda não têm autonomia para poder tomar esta decisão. Eu acredito na conversão de crianças. Eu acredito que Jesus pode batizar com o Espírito Santo as crianças. Eu acredito que Jesus também pode convencer as crianças do pecado, da justiça e do juízo. E eu acredito sim que a fé pode ser gerada no coração da criança, independente da sua idade. Eu acredito que ela pode tomar essa decisão diante de Deus. O que seria o batismo? O batismo seria a confirmação da fé pública. É o ato público para que, através desse ato público, ela diga, né, para todas as pessoas que ela é de Jesus e que ela é um discípulo de Jesus. O meu filho, eu tenho um filho, Gessé, ele tem 12 anos de idade. Ele queria se batizar desde muito cedo, desde os 6 anos de idade, ele já queria, né, tomar a decisão para o batismo. Só que, claro, era muito novo e nós sempre ensinamos, né, e orientamos eles a esperar. Quando ele completou 10 anos de idade, nós nem falávamos mais sobre isso, para que ele não gerasse, né, uma expectativa. Ele falou assim para mim: pai, eu estou sabendo que há batismo na igreja e eu quero me batizar. E eu perguntei para ele: bom, para você o que é batismo? E ele disse: pai, para mim o batismo eu vou estar falando para todo mundo aquilo que eu já sou. E eu perguntei para ele: o que você é? Ele falou: eu sou um discípulo de Jesus e eu quero me batizar porque eu quero confirmação da minha fé pública. E o batismo é isso. E muitas vezes nós esperamos as crianças crescerem, terem seus problemas, né, de identidade cristã e tantas outras coisas que acontecem dentro da desconstrução da fé, e perdemos o melhor momento de fazer com que a criança leve, né, esse entendimento que ele é um discípulo de Jesus. Então nós não vemos na Bíblia a idade, né? Só pode se batizar a partir dos 12 anos de idade. Não está na Bíblia isso. A Bíblia diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Então, o ato do batismo antecede o crer. Eu creio, então eu posso ser batizado. Agora eu faço uma pergunta: uma criança de 10 anos não crê? Não tem, digamos, a autonomia espiritual de crer? Se nós pensarmos que as crianças não podem crer, nós estamos anulando todo o nosso ministério com crianças. Toda a nossa pregação, todo o nosso investimento bíblico, tudo aquilo que nós estamos fazendo com as crianças. Eu creio sim que o Espírito Santo pode convencer crianças do pecado, da justiça e do juízo. E não somos nós que vamos dar a ordem para o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é poderoso para trabalhar a hora que quer, da maneira que quer e do jeito que quer. E se ele quiser trabalhar no coração da criança, ele vai trabalhar. Então, há muitas igrejas ainda com a síndrome dos discípulos de Jesus. Não querem que as crianças se aproximem do reino, não querem que as crianças se aproximem de Jesus, mas Jesus, ele deixou bem claro, e a Bíblia deixa bem claro, que foi uma das partes que ele se indignou.
Gente, a palavra indignou-se quer dizer, ele sentiu assim, ó, o seu estômago dar volta. Ele se indignou. E quando ele se indignou, ele deu uma posição, ele determinou: não façam isso, não impeçam que as crianças se aproximem de mim, porque das tais é o reino de Deus. E nós, como igreja brasileira, muitas vezes temos um comportamento que afastamos as crianças, né, de se aproximarem de Jesus, de terem um compromisso com Jesus. Então, por que é importante o discipulado infantil? O discipulado infantil é importante porque o discipulado infantil é uma ferramenta que ajuda na construção da fé do indivíduo, né? Então a fé ela é construída através do conhecimento da palavra. A fé ela não é construída através do emocionalismo, a fé ela não é construída através de visões, a fé ela não é construída através de experiências pessoais, a fé ela é o quê? Construída através da palavra, a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra. Então nós devemos entender isso, que a fé será gerada no coração da criança quando ela tiver a oportunidade de ouvir a palavra. E aí está um dos grandes erros, às vezes, do ministério com criança, porque há um grande vazio teológico nas nossas igrejas, há um grande vazio teológico de líderes e obreiros na seara infantil. Muitos ainda estão só preocupados com o recurso, com a metodologia pedagógica, com a história bíblica que vão contar, e esquecem que nós estamos ali para ajudar a construir a fé. O discipulado infantil é um estudo sistemático, intencional e prático, que é feito com a parceria da família. Não tem como discipular crianças sem a parceria da família. E todo ministério infantil que exclui os pais do processo deixa de ser bíblico. Precisamos entender que os verdadeiros responsáveis pela formação cristã das crianças são os pais. Falta tempo para falar sobre isso, a construção da fé em família, que é um tema de uma palestra que eu leciono em todas as igrejas que me convidam, que é a função da construção da fé em família. Então os pais são os verdadeiros responsáveis pela formação da fé, da formação, do conhecimento de Deus, são os pais. Nós, a igreja, professores, pastores, obreiros, líderes, nós somos o quê? Parceiros nesse processo. A igreja precisa gerar esta parceria. É a igreja que deve ajudar os pais, direcionar os pais nessa tarefa tão difícil que é de educar para a eternidade. Quem acha que é fácil educar para a eternidade, me diga, porque eu acho muito difícil educar os filhos para a eternidade. E como podemos discipular as crianças aonde os pais não servem a Cristo? É fazendo com que a criança conheça a Cristo e tenha uma experiência com Cristo. Porque se a criança não tem a oportunidade de estar no lar cristão, Cristo tem que ser gerado no coração desta criança. E quando ela tiver uma experiência com Jesus, ela vai levar Jesus para a sua família. Foi a pergunta aqui da nossa irmã Dani, Como podemos discipular crianças onde os pais não servem a Cristo? Fazendo com que a criança conheça realmente Jesus e tenha uma experiência, com Jesus ainda na primeira infância. Então, o discipulado é o quê? É uma ferramenta que ajuda na construção da fé das nossas crianças. Eu sei da grande dificuldade de materiais para ser promovido o discipulado das nossas igrejas. Eu sei o quanto é difícil, porque esse tema é pouco mencionado, esse tema é pouco conversado, há poucos congressos que falam e tratam sobre esse assunto, mas é importantíssimo nós entendermos que a igreja precisa sim se responsabilizar
pelos discípulos de Jesus ainda na primeira infância. Bom, há uma tentativa de desconstrução da fé da próxima geração. Nós nunca vimos tantos ataques na desconstrução da fé, em teorias, em ensinos que está longe dessa cosmovisão cristã. As crianças nunca foram tão relativistas como nos dias de hoje. Não houve tanta questionamento sobre a fé. A fé já não é absoluta para uma boa porcentagem das crianças que estão nas nossas igrejas. Não, há uma estatística que diz que 65% das crianças que nascem na igreja, crescem na igreja, se desviam ao completar 16 anos de idade. E isso acontece por quê? Porque na primeira infância houve um ensino medíocre, houve um ensino bíblico superficial, não houve um ensino intencional de construção de fé. E eu sei que isso é importante. E como eu também sei das necessidades da igreja brasileira, há muito tempo eu estava orando a Deus, buscando que Deus me desse uma metodologia para agir e ajudar as igrejas brasileiras a desenvolver o discipulado infantil. Eu sei que tem muitas igrejas que têm já um material, que tem discipulado, mas eu estava buscando de Deus uma metodologia. Por que é importante nós discipularmos criança? Aqui eu estou com uma bolsinha, certo? A Bíblia diz, ensina o menino no caminho que deve andar. A palavra menino no original significa aquele que está vazio. Então, se eu pego uma criança, e abro a mente da criança, como é que está? Está vazio. Então, eu tenho a oportunidade de falar da palavra de Deus. É na infância que a criança ela pode conhecer mais facilmente o amor de Deus. O amor de Deus cabe certinho no coração dela. É na infância que a criança pode conhecer o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Cabe certinho no coração dela. É na infância que a criança pode ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Cabe certinho no coração da criança. Por isso que a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, porque mesmo depois de grande, não vai se desviar dele. Então nós entendemos que até os 7 anos é personalidade, 8 e 9 princípios e valores, 10, 11 e 12 princípio de propósito. São os estágios que nós falamos da construção da fé. Até os 9 anos de idade, todas as doutrinas fundamentais que darão suporte para a construção da fé devem estar sendo conhecidas até os 9 anos de idade. Eu tenho um livreto que Deus me deu, Discipulado Infantil, depois vou apresentar outros materiais, mas aqui eu falo sobre doutrinas bíblicas que as crianças devem aprender. E aqui está algumas doutrinas bíblicas que as crianças devem aprender até os 9 anos de idade. Doutrina da criação, criacionismo. Doutrina de Deus, que seriam os atributos de Deus, comunicáveis, incomunicáveis. Cristologia, que seria o quê? Doutrina da salvação. Peontologia, é a doutrina do Pneuma, do Espírito Santo, e os seus ministérios, seus dons. Escatologia, que é a doutrina das coisas que estão por vir. E assim, nós entendemos que a criança, até os 9 anos de idade, tem que aprender sobre quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, qual é o propósito de Deus na vida da criança, na questão do serviço da igreja, e ela deve ter a sua fé construída em doutrinas fundamentais e também práticas, como aprender a ler a Bíblia, aprender a orar, aprender a congregar, aprender a ofertar, aprender a ter uma conduta cristã, e saber aquilo que Deus espera delas. A criança precisa aprender como lidar com o pecado e como dominá-lo. Então é um assunto muito vasto. Gente, então esses livretos aqui, eu preparei vários livretos, Todos eles eu falo discipulado, desenvolvendo o ministério infantil com excelência,
Ó, educando filhos para a eternidade. Aqui está os propósitos do Ministério Infantil. Aqui eu tenho um seminário Educa Kids e esse discipulado infantil. E eu envio para todo o Brasil. E esse mês de maio, todo o frete está gratuito. Eu envio para todo o Brasil e está gratuito. Depois você pode entrar ali em contato no meu WhatsApp, né, que é 47, tem gente que entrou agora, né, tá perguntando, 479-9785-9766, ok? Alguém tem alguma pergunta sobre esta parte do discipulado, a fundamentação bíblica? Porque agora eu vou falar sobre a estratégia do discipulado infantil, né, o encontro das cores, que foi a metodologia que Deus me deu de presente. E numa viagem que eu estava fazendo, estava em oração e Deus soprou esta metodologia no meu coração e eu quero dividir com vocês. Alguém tem alguma pergunta? Eu às vezes falo bastante rápido, né? E entrou tanta gente ainda, né? Mais depois que eu comecei. Mas até agora nós falamos sobre o discipulado infantil. O que é discipulado infantil? A importância do discipulado infantil, a construção da fé através do discipulado infantil, e nós vamos estar falando a respeito, né, da metodologia O Encontro das Cores. Se a live cair, eu vou entrar de novo, porque nós só temos 1 hora. Alguém sabe a hora aí? Vamos lá. A Tainá pergunta para mim, qual a idade certa para começarmos o discipulado? Gente, depende muito da estrutura física da igreja, mas o discipulado ele tem que ser intencional, começa desde o ventre da mãe dele, através dos pais. Mas na igreja, nós colocamos digamos, uma idade limite de 5 anos, né? Então a gente fala dos discípulos menores e discípulos maiores. De 5 a 7 são discípulos menores e de 8 a 12 discípulos maiores. Então, o discipulado pode ser, né, promovido desde os 5 anos de idade. Claro que, né, a irmã me respondeu 8h20, então ainda temos meia hora. Gente, eu acho que essa live vai um pouquinho mais de 1 hora. Se ela cair, vocês continuam comigo, tá bom? Eu encerro e vou de novo. Assim, legal? Então ela pode ser feita nessas 2 etapas, certo? Vamos lá então. Dentro da metodologia ou Encontro das Cores, nós vamos trabalhar 7 cores. Essas 7 cores vão estar ensinando verdades bíblicas que ajudarão na construção da fé. É um estudo, por exemplo, sistemático. Então nós vamos ter 7 cores. Vocês sabem do plano da salvação, certo? Então, as cores do plano da salvação eu preservei, mas numa visão mais de discipulado, certo? Então, qual seria a rotina para empregar esse discipulado? Somente nas aulas de EBD? Não, não é na aula de EBD. EBD é uma coisa, discipulado é outro. Teria que ter mais encontro com as crianças? Sim, encontros intencionais, ok? Depois eu vou dizer para vocês que vocês podem entrar em contato comigo no WhatsApp. Eu preparei um material em Drive, Google Drive, que tem todas as explicações, os visuais. Diz assim, ó, eu participei da live e quero o material. Eu envio para vocês. Então nós vamos estar trabalhando 7 cores. A primeira cor é a cor azul. E depois eu vou dizer o que ela significa. Depois nós vamos estar trabalhando com o dourado. Depois nós vamos estar trabalhando com a cor escura, cinza, marrom, né? E depois eu vou explicar por que nós não falamos preto, né? Então, hoje em dia nós usamos cor escura. Depois nós vamos estar trabalhando a cor vermelha. Depois vamos estar trabalhando a cor branca. Depois vamos estar trabalhando a cor verde. E depois vamos estar trabalhando a cor laranja. Perceberam que a estrutura do plano da salvação ela foi preservada, que é o livro sem palavras, né, que nós sabemos da história e da importância, mas nós trabalhamos essas cores no discipulado. Então, o primeiro mês do encontro será a cor azul. São 4 aulas da cor azul. Depois eu vou estar falando sobre isso. Depois nós temos a cor dourada.
Depois nós temos, então, a cor escura. Temos a cor branca ou clara. Você pode, né, falar isso. Temos, então, o vermelho, o verde e o laranja, certo? Eu trabalhei também de uma maneira diferente. Eu fiz em bolsa. Então, eu cheguei na classe das crianças e colocava a bolsa assim, né? A bolsa. E tirava, por exemplo, gente, a cor azul. Qual é a palavra-chave? Porque cada bolsa tem uma palavra-chave, né? Então, a palavra-chave da cor azul, qual que é? A palavra-chave da cor azul é criação. É criação, certo? Então, serão 4 aulas sobre esta palavra-chave. Daí, e agora? Né, passamos a fase. Qual é a bolsa dourada? Qual é a palavra-chave da bolsa dourada? Da cor dourada? A palavra-chave é eternidade. Isso mesmo, eternidade. Vamos lá. Agora, a cor escura. Qual seria? Então, a cor escura, a palavra seria pecado. E o vermelho, qual seria a palavra-chave do vermelho? A palavra-chave da bolsa vermelha, qual seria? A palavra-chave é Jesus. Isso. Qual é a palavra-chave da bolsa branca, né, ou clara? A palavra-chave é perdão. Qual é a palavra-chave do verde? A palavra-chave é crescimento. E qual é a palavra-chave, né, da bolsa laranja, que eu não sei onde é que está? É ministério. Então, o discipulado Encontro das Cores trabalha por etapas. Primeira etapa, etapa azul. São 4 aulas. Então, dentro desta metodologia, Deus me deu uma agenda. Agenda do discipulador infantil. Que é a agenda que vai estar ajudando, né, na implantação do discipulado, o Encontro das Cores. Nesta agenda, então, tem o nome do discipulador, né, que daí nós temos o que é discipulado infantil, é uns estudos bíblicos que tem na agenda. Orientações para o discipulado infantil, nós temos o discipulado infantil, a palavra de Deus, o ensino bíblico do discipulado infantil, planejamento, aqui está planejamento, é uma agenda permanente, então você vai poder usar, né, sempre. E aqui então, na agenda, nós temos o Encontro das Cores com as aulas. Aqui, todas as aulas, né, os títulos das aulas. E depois do título das aulas, nós temos então a seção Meu Discípulo. O nome, data de nascimento, né, o endereço, telefone dos responsáveis, orientações e observações importantes, porque através desta agenda você vai fazer o acompanhamento espiritual do seu discípulo. E esta agenda também está dentro do projeto. Eu estou numa promoção, né? Quem ficar com a agenda junto com os livretos, o frete é gratuito para todo o Brasil, tá ok? E depois me procurem no meu WhatsApp, ok? Vamos lá, gente. Então, quais seriam os temas da cor azul? Vamos lá. Então, eu reúno as crianças para o discipulado na minha igreja. O discipulado deve ocorrer uma vez por semana, certo? De 45 a 60 minutos. E depois eu vou dar a programação da estrutura do discipulado para que você possa colocar em prática. Então, a cor azul, palavra-chave, criação. Então, na primeira etapa, a etapa azul, nós vamos falar sobre a criação. Então, tem o versículo bíblico para memorizar, que seria Gênesis 1:1. Temos a verdade para guardar no coração. Nós somos criação perfeita de Deus. Gente, o material para as crianças acompanhar o discipulado, eu fiz um caderno de atividades, que a primeira parte é feita na igreja e ela já está na gráfica, mais tardar em junho já vai estar nas minhas mãos e vai ter o material também para que as crianças possam acompanhar o discipulado. Muito legal vai ser. Então, qual seria a primeira aula da cor azul? Primeira aula, quem é Deus? Então, nessa primeira aula, nós falamos sobre Deus, os atributos de Deus, os atributos comunicáveis, incomunicáveis, como nós podemos crer, quem é Deus, né?
tudo sobre Deus. O que a Bíblia fala sobre Deus? Então, nós vamos ter a aula sobre Deus. Tem daí a dinâmica para os pequenos discípulos e a dinâmica para os grandes discípulos. No manual do discipulador infantil, vai ter as 28 aulas planejadas, onde você pode seguir as aulas planejadas, tudo que ali, as ideias, as dinâmicas, as orientações para que você tem um subsídio lógico. Como é que eu vou ensinar para as crianças sobre Deus? E se eles fizerem uma pergunta para mim, qual deve ser a resposta? Então vai ter nesse manual do discipulado. Então na primeira etapa, a etapa azul, a primeira aula é quem é Deus. A segunda etapa, a criação do mundo. O segundo encontro, perdão. O terceiro encontro, a criação do homem e da mulher. E o quarto encontro, imagem e semelhança de Deus. Na etapa azul, nós vamos estar falando sobre e refutando a teoria da evolução e a teoria da identidade de gênero. E vamos deixar claro que nós somos criados por Deus para ser a imagem e semelhança dele. Imagine, você vai começar o discipulado infantil na sua igreja, decora a sala tudo de azul, as crianças nem vão entender por quê. Você vai se vestir de azul. Cada criança que chega, você vai fazer uma marquinha azul no rosto, né? Ele está ali para aprender a cor azul. O que é a cor azul? E você vai dizer, a cor azul é a criação. E você vai estar falando durante um mês, 4 encontros sobre a criação, que é uma das para nós esse encontro. Amém? A irmã Gi pergunta, pastor, esse material foi preparado para todas as idades? Sim, para as idades de 5 a 12 anos, discípulos menores e discípulos maiores. E o material ali, eu digo que é o caderno, né? Porque eu preparei um caderno do tamanho de um caderno de desenho. Ali nesse caderno tem recadinhos do coração, aonde você vai deixar recados. Tem uns carimbos, gente, os carimbos de incentivo. Cada carimbo lindo para que você possa dar um incentivo para a criança. Então são 7 etapas, amém? Esta é a primeira etapa. Na última etapa, no final da etapa, das 7 etapas, 28 encontros, 7 meses, tem então um encontro de celebração das cores, que seria a formatura das crianças. Você vai fazer uma formatura, a celebração das cores, aonde também nós vamos ter ideias em todo esse manual e vai ser uma bênção de Deus. Esse material vai estar à disposição. Claro que eu estou mandando fazer na gráfica, tem um custo. Nós iremos facilitar para as igrejas. É um material que nós vamos estar aplicando. A primeira, digamos assim, a atitude que você tem que ter é a agenda, porque na agenda já tem todas as aulas, né? E já tem como você pode acompanhar o seu aluno. Gente, em vez de bolsa, imagine você colocar uma caixa linda, azul, uma caixa surpresa, onde dentro dessa caixa surpresa vai sair toda a sua aula dos 4 encontros, vai sair de dentro da sua caixa surpresa. Então você vai fazer muitas coisas legais e com certeza vai ser uma bênção de Deus. Posso continuar para a segunda cor? Que seria a cor dourada, que nós vamos falar, lembra que da cor dourada é o quê? É a eternidade. Gente, eu senti muito Deus quando eu preparei esse manual e quando eu preparei essas aulas, né, da eternidade. Esse material pode ser utilizado durante o culto infantil? Claro que pode. Você pode fazer, por exemplo, o domingo à noite, o discipulado infantil na sua igreja. 7 meses de estudo bíblico, sistemático. E as igrejas que implantarem o discipulado infantil, o encontro das cores, eu vou estar dando mentoria, que seria treinamento para as equipes online gratuitamente. Né? Então, não vamos estar acompanhando todo o processo, ok? Vou falar então da cor dourada, que é a eternidade. Nós temos o versículo bíblico para memorizar,
que é Apocalipse 21, 22 e 23. Olha a verdade para guardar no coração. Você pode fazer os corações e dar a verdade, né, escrita, para que as crianças levem para casa a verdade que precisa ser guardada no coração. Nosso Deus preparou um lugar para passarmos a eternidade. Primeiro encontro, os sinais da volta de Jesus. Segundo encontro, o arrebatamento. Terceiro encontro, vamos estar preparados? O quarto encontro, céu, lugar onde vamos morar. Gente, esta cor, essa etapa, a etapa dourada, quando eu estava preparando, falou muito forte comigo. As crianças precisam aprender sobre a eternidade, sobre arrebatamento, sobre a volta de Jesus, sobre os sinais da volta de Jesus, como é que é o céu. Precisamos gerar a eternidade no coração das nossas crianças, que as crianças possam entender que existe uma eternidade. Sim, pode acontecer que quando Jesus, né, voltar nos levar, mas quantas crianças partem para a eternidade? As crianças precisam saber sobre a eternidade. Já pensou você trazer nesse dia do encontro, então no segundo encontro, que é a cor dourada, a sala toda decorada de dourado? Já pensou? Um tapete dourado, né? Céu dourado, uma caixa dourada, onde vai sair todas as suas aulas de dentro daquela caixa. Gente, vai ser muito lindo. Quantas crianças vão ser impactadas, né, por esta verdade da eternidade, da cor dourada. Quantas crianças vão, né, entender, né, por exemplo, na aula do encontro 3, vamos estar preparados. Como é que eu posso estar preparado para a volta de Jesus? Aqui nós podemos falar sobre a parábola das 10 virgens. Aqui nós podemos falar sobre vigilância, oração. O que isso significa? As nossas crianças precisam saber sobre isso. Amém? Eu realmente, assim, eu fui impactado pelo céu diante desse discipulado que Deus gerou no meu coração, e eu estou preparando todos os materiais. Mas, só que a agenda e os livretos já vão estar te ajudando, e eu vou estar te dando mentoria. Entre em contato comigo lá no meu WhatsApp. Eu não sei fixar, se alguém souber fixar para mim o meu contato, vai me ajudar bastante. 479-9785-9766. Ok? Gente, pode ser que a live caia, né? Porque a live tem 1 hora de duração, mas eu vou continuar chegando até o final das cores, ok? Vocês me seguem lá. Eu estou sem relógio aqui, esqueci o relógio, não vou lá buscar. Então, vamos dizendo aí a hora que é, tal, para eu ir me controlando o tempo. Então, temos já a primeira etapa. Qual que é a primeira etapa? Cor azul. Certo? Cor azul. Palavra-chave da primeira etapa: criação. Certo? Esta é a etapa azul. 4 aulas, 1 mês. A criança participou das 4 aulas, ela vai passar para a segunda etapa. Qual é a segunda etapa? Cor dourada, certo? Aqui, cor dourada. Então, a cor dourada se chama, a palavra-chave é eternidade. Amém? Estão entendendo? Posso continuar? Falta 15 minutos, 10 minutos, meu Deus. Quem vai continuar na próxima live quando cair? Daí eu vou fazer mais 1 hora. Era só 1 hora, eu não consigo, né? Vou me empolgando. E daí fico falando mais e mais, certo? A irmã falou que é só fixar no meu nome, para ficar fixo ali, né? O meu número. Mas quem souber, faz para mim aí. Digita o meu número aí e coloca o meu número fixado aí para todos aqueles que entrarem, saberem. Vão ficar. Então, se todo mundo vai ficar, eu também fico. Depois mais 1 horinha, tá bom? Vamos lá então, gente. A terceira etapa, cor escura. Nós estamos orientando agora
a não falar mais de preto e tal. Até na Bíblia da PEC traz essa orientação, né? Aqui, ó, tem, né, esta cor, mas quando você vai ler o estudo da Bíblia, ela fala então para falar cor escura. Por quê? Por causa do racismo, do bullying, de tantas outras coisas que agora está associado, né? Então nós temos que tomar muito cuidado. Então você pode falar cor escura, trazer cinza, marrom. Então é muito importante né, você trabalhar a cor. Qual seria a palavra-chave da cor escura? Pecado. Agora, olha que interessante, gente. No pecado, a memorização de versículo, Romanos 3:23. Qual é a verdade para guardar no coração? Nossos pecados nos afastam de Deus. O que a criança vai aprender no primeiro encontro? O que é o pecado? Segundo encontro, a realidade do pecado. Terceiro encontro, gente, as obras da carne. Não se trabalha isso com as crianças, mas no discipulado, encontro dos dores, nós vamos trabalhando as obras da carne. E o quarto encontro, resistência, porque às vezes nós achamos que as crianças não sofrem tentação. Né? O mesmo diabo que gera tentação para o adulto é o mesmo da criança. A criança, sim, é tentada. Muitas vezes ela não consegue verbalizar, né, o que ela está passando, mas a criança, sim, sofre tentação e nós devemos, então, trabalhar esse tema. Então, são 4 encontros que se trabalha esta cor, a cor escura, ok? Gente, alguém tem alguma pergunta? Né? Deixa eu juntar aqui o que no chão. Alguém tem alguma pergunta? Qual é a palavra-chave da cor escura? Pecado, certo? Pecado. Então pode ser cinza, pode ser marrom, pode ser, né, uma cor, né, escura. Mas qual é a palavra-chave? Pecado. Então o pecado se trabalha, vamos trabalhar 4 dias com esse. A irmã fala se esses carimbos vêm junto com o caderno. No momento não, porque são carimbos bem elaborados, é um conjunto de carimbos, mandamos fazer bem elaborado mesmo para que vocês possam trabalhar. O material está todo pronto? Está pronto a agenda do discipulado dor infantil, está pronto os livretos, e está pronto, mais tardar, final de maio, o material das crianças e também o manual do discipulador. Mas o manual do discipulador, a partir do momento que você vai implantar o discipulado infantil na sua igreja, você já vai entrar num grupo de mentoria. Então, nesse grupo de mentoria, você vai receber semanalmente dicas, trabalhos manuais, tudo para falar sobre o tema. Você não vai se perder, por quê? Porque vai ser um processo, né, contínuo. Eu vou encerrar a live, certo? Que já está dando tempo, e volto na próxima.